Bombeiros de Uberaba combatem 3 grandes incêndios lá na cidade. Ontem, inclusive, a gente viu uma movimentação muito grande acontecendo na cidade de Uberaba por diversos militares para atender essas ocorrências. O grande problema, e que todos os bombeiros começam a enfrentar nesse período do ano, é que são muitas as ocorrências e que começam em pouco tempo, no mesmo tempo, e aí é difícil você ter tanta estrutura para conseguir combater. Trabalho minucioso e que normalmente ocorre nesse período do ano por causa da seca, período de inverno e a umidade relativa do ar fica extremamente baixa. Agora, para você que está aqui em Uberlândia, Gabi, o pessoal está se perguntando, porque aqui na nossa cidade a gente teve episódios de chuva em diversas regiões. Em Uberaba também nós tivemos esses episódios, porque quando chove, a umidade relativa do ar sobe um pouquinho e a situação se torna diferente em relação aos incêndios. Isso aconteceu ou não aconteceu por aí? E os detalhes em relação ao combate que foi feito pelos bombeiros nessas 3 ocorrências, Gabi? Olha, Rafa, foi um trabalho bastante intenso. O Corpo de Bombeiros esteve empenhado ontem, durante o dia, em diversos pontos da cidade. 3, principalmente, né, que tivemos aí esses incêndios registrados. E existiu, sim, esse episódio, né, de chuvas, algumas chuvas isoladas na cidade. E eu vou entender um pouco mais aqui com a Sargento Jéssica como foi o impacto de tudo isso, né, Sargento? Uma ótima tarde para você. Queria começar te perguntando, primeiro sobre essa questão, né? Ontem a gente teve alguns episódios de chuva isolada. Isso pode ajudar aí nesse momento de seca em que estamos para diminuir as ocorrências de incêndio? Como é que foi isso? Boa tarde para a senhora. Boa tarde. A chuva foi bem escassa em relação ao período que nós estamos passando, então a vegetação está muito seca. Então, apesar de termos esse episódio de chuva, ainda temos que ter vários cuidados, porque a situação climática hoje não colabora com o risco dos incêndios. E nós tivemos, né, primeiro esse incêndio na região da bacia do rio Uberaba, que foi um incêndio de grandes proporções, incêndio em vegetação. E como é que se deu esse trabalho lá no local, Sargento? Os meninos combateram as chamas, elas estavam bem altas, que é uma vegetação, além de rasteira, tem várias árvores, né, uma vegetação característica de cerrado. Queimou cerca de mais de 6 hectares de vegetação, uma área bem extensa. Foi um combate que durou mais de 5 horas de combate, foi durante todo o dia, porque realmente a situação a climática hoje não colabora com a contenção desses incêndios. Nós gastamos mais de 5 mil litros de água, as viaturas deslocaram em 2 viaturas até o local e fizeram esse combate na área da bacia do rio Uberaba. E quais são os riscos para a população quando a gente fala de um incêndio próximo ali à bacia do rio, né, que abastece a cidade? Tem o risco de queimar a mata ciliar, né? Então o risco de secar a área de rio é grande, fora a questão da fumaça, a vegetação nativa do local também vai ser extinta, isso prejudica a fauna e a flora. E tivemos também um incêndio, né, em algumas árvores na região do bairro Estados Unidos. Isso foi também durante o dia? Como é que foi essa situação, Sargento? Isso também foi durante o dia, foi um combate um pouco mais curto, que era uma área que era mais fácil de conter, mas realmente ainda apresentava por ser uma área urbana, então ainda prejudica um pouco mais a questão da fumaça. E por fim, nós tivemos um combate também ao incêndio aqui na Avenida dos Advogados, numa região de mata que fica bem atrás aqui desse ponto onde nós estamos. Se a gente já tem alguma informação como é que esse incêndio começou, como é que se deu esse trabalho também para que vocês conseguissem combater completamente as chamas? Sim, de início nós temos alguns indícios de ação humana. A maioria dos incêndios que a gente tem acompanhado são de ação humana. Inclusive relembrar a população que é um crime ambiental colocar, principalmente para limpeza de terreno que o pessoal tem feito. Aqui foi uma área extensa, cerca de 70% da área da mata ciliar que foi queimada, 2 hectares de mata, o caminhão gastou cerca de 3 mil litros e o combate de 4 horas. Então foi um combate duradouro, que é uma área de mata densa, difícil de alcançar, então foi um combate bem difícil para as guarnições. E existe alguma semelhança que a gente possa dizer sobre essas 3 ocorrências, né? Ocorrências todas de incêndio em vegetação. Já existe essa possibilidade de a gente dizer aí que tem essas semelhanças, talvez até na forma como iniciou essas chamas?
Normalmente os incêndios iniciam por causa humana. Às vezes não proposital, mas como eu disse, a situação climática desse período agora, do período de estiagem, é bem crítico. Então nós temos baixa umidade, um vento bem mais forte e a vegetação muito seca, isso tudo contribui. Então pequenos focos de incêndio se alastram rapidamente. Então, sargento, eu vou pedir para a senhora para a gente finalizar aqui essa nossa participação com esse alerta para as pessoas, né, os principais cuidados também, para que esse tipo de ocorrência diminua aqui na cidade, que é um tipo de ocorrência que é muito prejudicial para todos. Sim, o ideal é evitar colocar fogo em restos de lixo, entulho, folha seca, porque eles se alastram, mesmo que seja um local que a pessoa entenda que é controlável, mas essas chamas elas voam bastante longe e se houver algum problema, incêndio, foco de incêndio, ligar 193. Sargento, muito obrigada pela sua participação. É isso, então, Rafa, mesmo com esse clima diferente, a gente teve chuva ontem, existe previsão de chuva também para a cidade no dia de hoje, mas o cuidado não pode parar, viu? Todo mundo precisa ficar aí atento para a gente diminuir essas ocorrências, né, que são tão prejudiciais para as pessoas, para a nossa saúde e para a nossa fauna e flora, né, Rafa? Exatamente, né? E as pessoas precisam ter um pouco mais de consciência. Muito obrigado, Jéssica. Obrigado a nossa querida Gabi trazendo as informações, a todos os bombeiros envolvidos nesse trabalho. Fica nosso respeito, nosso carinho a esses profissionais. As pessoas se esquecem que é crime no nosso estado, em Minas Gerais. Gente, se você botar fogo em qualquer lote vago, isso se caracteriza um crime. Não faça isso. As pessoas não conseguem às vezes compreender e dependendo de cada região tem multa e dependendo da situação e da destruição pode dar até cadeia, Então não faça isso e ao mesmo tempo a população também tem que ajudar, tem que denunciar esse tipo de prática para a polícia. Viu? Aconteceu? Denuncie, por favor, denuncie.